Olá pessoal, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir aqui mais uma semana do PET volume 4 do nono ano. Hoje nós vamos corrigir aqui as atividades da semana número 6 do nono ano. Então galera, as atividades da semana 6 do nono ano têm a ver com uma pesquisa estatística, planejamento de uma pesquisa estatística. A gente vai ver as etapas. No PET de vocês tem um exemplo. E o professor, ele fez uma pesquisa como exemplo para vocês. Vocês podem adotar a mesma pesquisa do professor ou fazer uma parecida. Então, vamos lá. Atividades. Começaremos imaginando uma pesquisa amostral na sua escola. Para isso, siga o passo a passo. Número 1. Defina o objeto de pesquisa, a população e o tipo de pesquisa. Para este exemplo, o objeto de pesquisa será o número de pessoas em que o consumo de energia em sua residência ultrapasse 100 kWh e a população serão todos os estudantes da sua escola. Então, galera, o professor ele mudou um pouco. Nessa número 1 eu coloquei aqui meu objeto de pesquisa, que é o número de pessoas em que o consumo de energia no mês de setembro de 2021 em sua residência ultrapassou 100 kWh. A população, pessoas que moram na minha rua, vocês podem colocar aí também se vocês quiserem, pessoas que moram no meu bairro, pessoas que moram na minha rua. E o tipo de pesquisa é a pesquisa quantitativa. Agora a gente vai voltar lá para o PET. Número 2. Definiremos como será feita a amostragem. Neste caso, considerando a praticidade, é melhor coletar aleatoriamente dados de indivíduos de cada série da escola ou ainda de cada turma. Isso aqui, galera, é o exemplo de pesquisa que o PET colocou aí para vocês, tá? Para o nosso exemplo, utilizarei apenas 10 estudantes. Lembre-se que a pesquisa precisa de representatividade. Então, se fosse realizá-la na sua escola, seria conveniente que você perguntasse a pelo menos 6 estudantes de cada sala. Peça com antecedência aos estudantes que consultem o consumo de energia de suas residências. Professor, o que o senhor fez? Então, eu considerei a praticidade. É melhor coletar aleatoriamente dados de indivíduos de cada residência. No caso, para a minha pesquisa, eu bati de porta em porta e se as pessoas não iam me atendendo, eu coloquei o questionário por baixo da porta. Assim, galera, eu tive um retorno de 12 moradores que responderam o questionário. Nessa questão aqui, número 3, galera, a gente vai fazer o questionário. Ele dá o exemplo aqui de questionário para pesquisa do PET e o professor fez aqui um esboço de um questionário para vocês. Questionário, pesquisa quantitativa para a escola A sobre o consumo de energia em sua residência. Então, eu considerei que eu sou um aluno de uma escola qualquer. Se você for aluno, por exemplo, de tal escola, coloque o nome da escola, beleza? Aí eu coloquei aqui qual é o seu nome, sua idade seu consumo de energia elétrica no mês de setembro de 2021 em kWh é. Lembre-se aqui, você receberá o nome da pessoa. Ela colocará o nome dela. Mas quando você for apresentar o relatório, é interessante que você não coloque o nome da pessoa. Coloque o nome fictício para essa pessoa. Por que isso? Isso serve para você manter a integridade da pessoa que te ajudou a fazer a pesquisa. Nas pesquisas, o interessante é você manter a integridade da pessoa. Você não pode expor a pessoa. Na questão 4, a gente vai montar uma tabela como essa no Excel. Ah, professor, eu não tenho planilha eletrônica, eu não tenho Excel. Galera, se você não tem planilhas eletrônicas, a minha recomendação é a seguinte. Façam essa planilha aqui, ou a planilha que o professor fez, ou a sua própria planilha no caderno. Monte uma tabela, aí vocês terão que calcular à mão os próximos passos. Então, galera, estou aqui no Excel, eu fiz como foi pedido no comando da questão, eu coloquei aqui nome das 12 pessoas que me ajudaram na pesquisa. Ah, professor, você não colocou o nome, foi aquilo que eu disse para vocês, estou mantendo a integridade das pessoas. Eu coloquei pessoa A, B, C, D,
até pessoa L as suas respectivas idades, os seus respectivos consumos em kWh. Depois disso, você vai montar também, na questão número 5, uma tabela de frequências absolutas dos valores. Como assim, professor? Preste atenção. Para a pesquisa aqui do PET, o consumo de energia menor ou igual a 100 kWh, eles tiveram a quantidade de 4 pessoas. E acima de 100, de 6 pessoas. Para a pesquisa que eu fiz, nós temos aqui 2 pessoas que tiveram consumo menor ou igual a 100 kWh e 10 pessoas com consumo maior que 100 kWh. Essa daqui é a tabela de frequência absoluta. Na questão número 6, galera, a gente vai criar aqui o gráfico de setor, o gráfico de pizza. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês utilizando a pesquisa que eu fiz. Como o autor fez lá no PET, eu vou fazer aqui. A ideia é que você crie o gráfico de setor, o gráfico de pizza, utilizando aqui as frequências absolutas. Eu selecionei aqui tudo, tá bom? Vocês podem fazer isso daí. Depois, vocês vão aqui no botão inserir e vocês vão ver isso daqui, onde eu passo o cursor do mouse. Gráficos recomendados. Aí vocês vão clicar nesses gráficos recomendados. Aqui você escolhe o gráfico de quem? De pizza, o gráfico de setor. Esse aqui é o gráfico. Professor, eu posso mudar o layout? Pode. Você pode mudar o design. Vamos mudar o design aqui do gráfico de pizza. Aqui em cima aqui já aparece os designs que você pode escolher. Eu escolhi um design onde aparece o percentual. Aparece o percentual da amostra em que o consumo é maior que 100 kWh. E também aparece o percentual da amostra em que o consumo é menor que 100 kWh. Nós temos aqui 83%. 83% da amostra consomem mais que 100 kWh e 17% da amostra consome menos que 100 kWh. A questão 7, galera, a gente vai construir outro gráfico. Agora a gente vai construir um gráfico aqui que vai nos mostrar a quantidade de pessoas que consomem mais que 100 kWh ou que consomem menos que 100 kWh. E esse gráfico aqui é um gráfico de coluna. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, a gente vem aqui na tabela de frequências, seleciona essa tabela de frequências absolutas, vai no botão inserir, vai no gráfico e clica aqui em colunas. Aí o gráfico aparece para vocês. Eu vou aumentar aqui para vocês poderem ver. Está aqui o gráfico. 10 pessoas com consumo maior que 100 kWh e 2 pessoas com consumo menor que 100 kWh. Esses aqui são os gráficos pedidos na questão 6 e na questão 7. Na questão 8, galera, a gente tem aqui um cálculo a ser feito, que é o cálculo da média aritmética, que é o cálculo da moda, mediana, desvio padrão e variância. Se você tem computador, tem acesso à planilha eletrônica, faça aqui todos esses cálculos: média aritmética, moda, mediana, desvio padrão e variância. Se você não tem o computador e está fazendo à mão, eu recomendo que vocês façam a média aritmética, que é um cálculo fácil de se fazer, depois a moda, que também é simples de fazer a moda, e depois vocês vão fazer a mediana, que é simples de se fazer também. Na tabela aqui, galera, do Excel, eu fiz a média das idades e também a média do consumo. Preste atenção. Aqui na tabela do Excel, vocês vão colocar esse comando aqui que aparece na tela de vocês. Igual média, aí você seleciona a célula B2, no meu caso aqui foi a célula B2, até a célula B13, porque são esses valores que eu vou calcular a média de idade. E depois vocês apertam Enter, confirmando assim a média para vocês. Professor, como é que eu faria essa média à mão? Então, galera, vocês vão somar esses 12 valores e depois dividir pela quantidade de valores. Soma tudo e divide por 12. Isso seria no meu caso. O resultado seria o mesmo. Para a moda, vocês vão utilizar esse comando aqui. Igual modo, seleciona quem que vocês querem fazer a moda. No caso aqui, moda da idade, de 54 a 39, e depois aperta Enter. Por que apareceu 25? Galera, a pessoa C e a pessoa F aqui
possuem a mesma idade. Moda é o valor que mais aparece. O 25 apareceu mais vezes do que os outros valores. Por isso que ele é a moda. Vocês podem fazer à mão aí, pegar a sua amostra, os seus resultados e comparar. Que idade apareceu mais? No meu caso, foi o 25. Eu poderia colocar aqui à mão para fazer a moda, sem usar a fórmula da planilha eletrônica. E se todos os valores aparecerem uma única vez? Aí você não tem moda, tá? É amodal, a gente não tem moda. Eu posso ter dois valores que aparecem mais vezes? Pode. Aí vocês vão ter duas modas, vai ser bimodal. Para o cálculo de mediana, galera, essa daqui é a fórmula no Excel, igual med, aí eu selecionei aqui e apertei Enter. Selecionei os valores que eu quero calcular, a mediana. Lembrando aqui, para calcular a mediana, eu tenho que ordenar em ordem crescente ou decrescente esses valores. Depois que eu faço essa ordenação, como eu tenho 12 números, eu pego os dois valores que estão no centro, que são centrais, que é a posição número 6 e a posição número 7, depois de ordenar esses valores em forma crescente. Esses dois valores eu somo e divido por 2. Aí eu tenho a mediana, fazendo à mão. Para quem não tem computador, o desvio padrão e a variância, vocês não precisam calcular. Mas para quem tem, o comando é esse. Igual desvpad, seleciona o primeiro, seleciona até o último valor e aperta Enter. E para a variância a mesma coisa. Igual vari, seleciona o primeiro valor, seleciona aqui o último valor e aperta Enter. De forma análoga, eu fiz aqui para o consumo, galera. Fiz a média, fiz a moda, fiz a mediana, fiz o desvio padrão e fiz a variância. Continuando aqui a explicação do PET, depois da questão número 8 aqui, que é o cálculo de mediana, média aritmética e moda, que são tendências de medida central, o autor aqui desse PET já pula para a questão 10, não tem questão 9. Então, a gente descarta a questão 9 e vem aqui para a questão 10. A questão 10, galera, você tem que apresentar um relatório final, um relatório de pesquisa, explicando qual é a pesquisa, como você escolheu a amostra, inclua o questionário que você criou, tabela com dados coletados, os gráficos que você construiu e os valores das medidas de tendência central e de dispersão que você calculou. Por fim, escreva um parágrafo com suas conclusões. O professor fez isso. Observe aqui. O relatório. A pesquisa quantitativa intitulada, no caso a minha pesquisa, número de pessoas em que o consumo de energia no mês de setembro de 2021 em sua residência ultrapassou 100 kWh. 100 kWh foi desenvolvida através da técnica Survey, aplicação de questionário. Os moradores da minha rua representaram a população da investigação. No entanto, apenas 12 moradores responderam ao questionário de pesquisa. Os resultados da investigação são estes. Aí, galera, depois disso, eu coloquei aqui no meu relatório a minha tabela com todos os dados, idade, consumo de energia, a tabelinha aqui de frequência absoluta, os valores de média, moda, mediana, desvio padrão e variância, tanto da idade quanto do consumo de energia em kWh. Coloquei também o gráfico de pizza, coloquei também o gráfico de colunas. E por fim, eu fiz a conclusão. Para finalizar esse trabalho, é possível perceber que a média de idade da amostra analisada fica em torno de 41 anos de idade. Através dos gráficos de setor e coluna, é possível perceber que 10 das 12 residências superaram o consumo de 100 kWh. Isso significa que 83% da amostra superou o consumo estabelecido pela investigação. Esse resultado também é evidenciado pela média e moda do consumo das residências investigadas, que foram respectivamente 131,58 kWh
e 150 kWh. Sendo assim, recomenda-se que a população economize luz devido à escassez de recursos hídricos dos últimos meses no Brasil. Essa economia ajudaria também o bolso do consumidor, uma vez que temos percebido altas taxas cobradas pelo consumo a cada quilowatt-hora. Então, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Vocês podem copiar a minha pesquisa, não tem importância, isso aqui é bastante difícil. Vocês podem fazer a sua própria pesquisa, porque isso aqui vai ajudar vocês como vocês farão o relatório final, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.